Olá, alunos de Física da UAB IFP. Vamos dar continuidade à nossa disciplina didática com a aula 3, Processo de Organização do Trabalho Docente, onde nós vamos ver o conceito de planejamento, as etapas, as características e as modalidades. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. A escola, os professores e os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais. Tudo que acontece no meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de classe. Isso significa que os elementos do planejamento escolar, objetivos, conteúdos, métodos, estão recheados de implicações sociais e têm um significado genuinamente político. Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações. Se não pensarmos didaticamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade. Qual é o objetivo da nossa aula? Entender a gestão do trabalho docente, tendo o planejamento como norteador das experiências educativas, elaborar e aplicar planos de ensino, observando seus elementos constitutivos, e analisar na perspectiva crítica a relevância dos conteúdos de ensino no processo de aquisição do conhecimento. Então, nós temos vários conceitos de planejamento. É assumir uma atividade séria e curiosa diante de um problema, é estudar a melhor forma de resolver uma situação, é procurar encontrar alternativas na obtenção de objetivos e constitui-se uma necessidade em tantos os campos da atividade humana. Planejamento também é um caminho de êxito de uma realização. Então é bom planejar para prever, calcular, estabelecer, nada de dar aula de maneira improvisada. E principalmente é um processo de tomada de decisão. O professor tem um poder de escolher, de decidir qual é a melhor maneira, qual é o melhor caminho para ministrar determinado conteúdo, para que os alunos realmente aprendam de maneira significativa. Então, nós temos as etapas. Primeiro, o que é preciso? Conhecer a realidade, conhecer a sua escola, conhecer a sua turma, conhecer o perfil do aluno. O que é que eles já trazem, o que é que eles já sabem sobre aquele tema que você irá abordar. Depois, fazendo esse diagnóstico, você vai elaborar o seu plano de aula. Depois você vai pôr em prática, você vai executá-lo. E à medida que for executando, você vai avaliando e aperfeiçoando, porque uma das principais características do plano é a flexibilidade. Então, nós temos as características do planejamento: ser elaborado de acordo com as necessidades e as realidades dos alunos. Então, tem que ser baseado na sala, na turma. Ele é flexível, né? Então você vai ajustando conforme o andar da carruagem, conforme as aulas. E ele pode ser alterado quando for necessário. Deve ser claro e preciso, né? Bem exato e com sugestões bem concretas. Tem que ser feito de acordo com os objetivos visados, né? Então, primeiro você pensa nos objetivos, o que é que você quer que os alunos alcancem, e deve ser elaborado tendo em vista as condições reais e imediatas do local, tempo e recursos disponíveis. Então, tem que ser feito de acordo com a realidade da sala, da turma e com os recursos disponíveis. No planejamento deve ser considerado o que pretende alcançar, em quanto tempo pretende alcançar, o que deve e como fazer e quais os recursos necessários. Essas 4 perguntinhas mágicas aí. E o que é que um bom planejamento de ensino deverá prever? Os objetivos específicos, os conhecimentos a serem adquiridos, os procedimentos e recursos de ensino e os procedimentos de avaliação. Quais são os aspectos considerados no planejamento de ensino? A dosagem de conteúdos, quantas aulas vou precisar para determinado conteúdo de física, quais são os objetivos, os números de aula,
semanais, quais são os métodos e procedimentos a serem desenvolvidos. E importante também ver quais são os instrumentos de avaliação e verificação de aprendizagem. Então, nós temos, esse organograma sintetiza bem, né? A gente prepara o plano, desenvolve e vai aperfeiçoando. Aí nós temos as modalidades, né? O plano de curso, que em cada disciplina, né, do curso vocês recebem o planejamento para saber o que é que vai acontecer durante a disciplina. O plano de unidade, onde é dividido, né, as unidades. E, finalmente, o plano de aula, que é o mais concreto. Aí nós temos também um organograma que sintetiza os tipos de planejamento de ensino. O plano de curso, o plano de unidade, o plano de aula ou o projeto didático. Agora vamos falar dos componentes de um plano. O principal deles, né, são os objetivos. São as formulações explícitas das mudanças que se espera ocorrer nos alunos mediante o processo educacional, isto é, dos modos como os alunos modificam seu pensamento, seus sentimentos e suas ações. Aí nós temos dois tipos, os gerais, que são mais amplos, e os específicos. No plano de aula, a gente faz os objetivos específicos. Aqui a diferença entre eles, né? E alguns verbos, né, que a gente pode utilizar nos objetivos. Exemplos de verbos. Conteúdo. São os conjuntos ou temas ou assuntos que serão estudados durante o curso e podem ser divididos em unidades. Então, é o progresso da aprendizagem. É conveniente identificar as unidades que despertam maior interesse, né? Então, é importante a gente basear os objetivos nos conteúdos. E as estratégias, procedimentos, atividades ou metodologias são os meios, são as ações, é o caminho, é um roteiro geral, é um processo intelectual de abordagem de qualquer problema mediante análise prévia e sistemática de todas as vias possíveis de acesso à solução. Nós temos vários tipos de métodos, né? O mais utilizado, método tradicional, aula expositiva, mas nós temos métodos novos, como centro de interesse, trabalho em grupo, o método de resolução de problemas, né, que desenvolve pensamento crítico, apresenta ao aluno um problema que exige a solução reflexiva. Para isso, o professor deve selecionar um problema satisfatório, explicar aos alunos o funcionamento da técnica e orientar o controle da atividade do aluno. Uma abordagem mais investigativa, né? Nós temos vários métodos individualizantes, aí nós temos alguns exemplos, métodos socializantes, outros exemplos, e métodos socio-individualizantes, outros exemplos. Recursos. O que são os recursos? São os instrumentos ou ferramentas que serão utilizados, né? Todos os recursos têm limite e possibilidade, então nós devemos conhecer, saber utilizar no momento certo. Os recursos devem ser um apoio e um estímulo para a atividade e a participação. Exemplos de recursos, né? No momento que nós estamos vivendo, né? Os recursos tecnológicos, as ferramentas tecnológicas são fundamentais para que tenha êxito o ensino remoto. Nós utilizamos aqui uma plataforma virtual, né? Outros exemplos de recursos muito utilizados. E nós temos também as atividades extras que vocês podem também ministrar, escolher nas atividades de física, né? Aqui sintetiza bem, né, os passos de um bom planejamento, tá? A gente primeiro faz o diagnóstico, depois define os objetivos, seleciona os conteúdos, organiza os procedimentos de ensino, seleciona os recursos, estrutura o plano de ensino, coloca em ação, depois avalia,
depois tem um feedback se os objetivos foram mesmo atingidos e depois replaneja de novo a ação docente. Então, é um processo que não tem fim. Sempre nós vamos planejar, replanejar, avaliar e fazendo as mudanças, as alterações pertinentes. Aí nós temos também a avaliação, que acompanha todo o processo, né? O cronograma com relação ao tempo e a bibliografia, as referências bibliográficas, porque tem que ter fonte, tem que ter livro, tem que buscar vários fontes para fazer uma aula melhor. Acesse e aprofunde seus conhecimentos no site da Nova Escola, tem muita sugestão boa. E aqui são as nossas referências, né, para a nossa aula sobre planejamento. Então, continue lendo, continue estudando, fazendo as atividades e até breve.